E eis que tá aí batendo desespero no bolsonarismo, porque ontem o Lula, o Alexandre de Moraes, o Gilmar Mendes, o presidente do Supremo Tribunal Federal Barroso, os quatro avisaram: a giripoca vai piar, a coisa vai ficar feia para os golpistas, não vai sobrar, não vai restar pedra sobre pedra. Isso que eu tô falando aqui faz muito tempo, né? Eu tava avisando aqui, os plantonistas já sabiam que assim que chegasse o Gonê, a coisa ia começar a acelerar. O que diz aí a imprensa, disse ontem, saiu matéria no Globo, saiu no UOL, saiu uma no Metrópolis, o Estadão até falou, é que dia 8 de janeiro foi dada aí a largada e o Gonê vai começar a acelerar os processos contra a cúpula do golpe do dia 8. A imprensa também se uniu em peso aí para pedir a punição à cúpula. Inclusive, principalmente, aí eu vi veículos aí grandes pedindo punição especificamente aos militares, dizendo: olha, os militares ainda seguem impunes, tudo mais. A lista que vazou, começou a vazar aí nos últimos dias de quem devem ser os primeiros indiciados pela Polícia Federal, veja, é uma lista que vazou, deputados do PT chegaram a compartilhar, tudo mais, não quer dizer que serão. São militares que já foram indiciados pela CPMI do golpe. Mas para ser indiciado de verdade, valer ali o indiciamento, é a Procuradoria-Geral da República quem tem que oferecer a denúncia. Tá com o Gonê. O UOL chegou a falar que, olha, agora estão todos curiosos para ver o que o Gonê vai fazer com o relatório final da CPMI. O que o Gonê deve fazer é adicionar esses nomes aos inquéritos que já estão em andamento, porque os inquéritos têm um volume de provas muitíssimo mais vasto do que a CPMI do golpe. A Polícia Federal não compartilhou nem 1% da investigação com a CPMI. Então imagina o tanto de prova que tem que não foi, que a gente não sabe ainda, que não foi compartilhado. Mas a lista que vazou só tinha militares. Alguns são da ativa? São, mas a grande maioria são militares da reserva e a grande maioria são generais. General Heleno, General Braga Neto, General Paulo Sérgio. O Gilmar Mendes citou o General Paulo Sérgio essa semana nominalmente. O General Paulo Sérgio, quando ele entrou no Ministério da Defesa, começaram os questionamentos também do Ministério da Defesa. Lembrando, o General Paulo Sérgio depois foi, antes foi o comandante do Exército, nomeado pelo Bolsonaro. Então, citado nominalmente, o general da ativa, vai dar ruim para ele. Já está começando, o que está se criando na cúpula do Exército é um clima de tentar se afastar de nomes que estão aí vazando na imprensa, como gente que pode ser presa muito em breve. Então os outros militares já estão vendo esses aí como tóxicos, não vamos ficar muito em contato com eles, que já eles têm celular apreendido, já eles vão para cadeia, e aí a gente vai aparecer nas mensagens. Não, vamos parar um pouquinho. Enquanto isso, o que acontece? O casal de fachada segue. O bolsonarismo começou com uma narrativa de que... Olha, começou não, essa narrativa já tem faz tempo, mas eles começaram a puxar uma hashtag que era dia 8 de janeiro a verdade. E olha, já faz 2, 3 dias que eles estão com essa hashtag. Aí o Nicolas Ferreira fez uma mega live no domingo, fez uma mega live ontem, dizendo, a live com presença de vários senadores e tudo mais, atacando o governo, atacando o Alexandre de Moraes, e dizendo que a verdade do dia 8 de janeiro é que eram petistas infiltrados. Aí eles mostram, cheguei até a mostrar aqui no Plantão Brasil, eles mostram alguns vídeos de gente sendo presa pela polícia no dia 8 de janeiro e de meia dúzia, de mais de 2.000 ali, meia dúzia dizendo: olha, um infiltrado. Olha, aí mostram foto, eu vi uma foto que era assim, 3 ou 4 pessoas quando invadiram o Palácio do Planalto, 3 ou 4 pessoas sentadas assim estariam protegendo as obras de arte. O problema é que as obras de arte foram todas quebradas, então não adiantou muito a tal da proteção. Mas tinha foto ali para dizer: olha, os patriotas estavam protegendo. Quem depois quebrou foram os infiltrados. Só que ao mesmo tempo em que o Bolsonaro falou também, começou a anunciar o canal dele no Telegram, todos os dias ele anuncia agora no Instagram dele, como tem milhões de seguidores, ele vai anunciando todos os dias o link do canal dele no Telegram. E aí diz que lá a verdade será dita, e a verdade, a tal da verdade é exatamente essa. No meio disso, enquanto eles falam: olha, quem estava quebrando tudo eram infiltrados do PT, chega a Michele Bolsonaro, a Michele que tá solteirona no Instagram, você vai ver os stories da Michele, isso aqui, é cachorrinho, vou tirar a música aqui depois, é cachorrinho, ela aqui com outras pessoas que não são marido dela, mais cachorrinho, gosta de animal, né, até casada com, mais cachorrinho, aí ela aqui com outras pessoas aqui que não são o Bolsonaro,
aí ela fala que toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, blá blá blá, Isaías 15:17. Aí coloca aqui uma pessoa que fala, olha, eu cozinhei para Michele Bolsonaro, estava nervosa. E aí, no meio disso, coloca isso aqui, ó, patriota Clesão. Clesão é o Clériston. Aí depois, milhares de vozes do mundo e Deus não se confunde ao ouvir a sua, Salmos. Ou seja, ela faz uma homenagem ao terrorista que morreu na Papuda, Clériston. Aí você fala, peraí, a narrativa que o Bolsonaro e o Nicolas Ferreira, principalmente o Nicolas, tá? Mas vários deputados e senadores bolsonaristas estão tentando impor, é a de que o pessoal que cometeu aí os maiores crimes eram todos infiltrados petistas. Essa é a narrativa do Bolsonaro. No meio disso, a Michele vai lá e homenageia um dos terroristas, o Clériston. Eu já citei aqui os crimes dele algumas vezes, mas é bom relembrar todos os crimes que ele cometeu. Esse é terrorista dos piores terroristas. Vamos lembrar que mais de 1.500 terroristas foram presos e que, no momento em que o Clériston morreu, menos de 150 ainda estavam presos. Aí você fala, Thiago, se mais de 1.500 foram presos e menos de 150 estavam presos, quer dizer que menos de 10% dos terroristas estavam presos. Quem são esses? Esses são os piores. Esses são os que as câmeras de segurança mostram que eles são os mais radicais. É gente terrorista mesmo. Esse era o Clériston, o Clesão da Michele Bolsonaro, né? Todo mundo é o ão pra ela, menos o marido dela, né? Tá bom, aí aqui você vai ver os crimes que cometeu o Clesão da Michele. Vou ler aqui a lista, hein? Clériston, segundo câmeras de segurança, não sou eu o Thiago falando não, tá? A Polícia Federal tem provas. Ele quebrou computadores, obras de arte, câmeras de segurança, um veículo que é uma viatura da Polícia Legislativa da marca Jeep. Aí ele vandalizou a chapelaria, o Salão Negro, as cúpulas do Congresso Nacional, o museu onde ele quebrou obras históricas e depois ele queimou o Salão Verde, o tapete do Salão Verde, utilizando uma substância inflamável. Este é o Clériston. De acordo com todo o discurso bolsonarista de ontem, de anteontem, e principalmente dos últimos dias que eles estão tentando aí com a nova hashtag deles que foi tomada pela esquerda, que é dia 8 de janeiro, é verdade, o Clériston é um dos que eles diriam infiltrado do PT. Por que a Michele Bolsonaro está homenageando ele? Aliás, não foi só ela, o Clériston foi amplamente homenageado. O Alexandre de Moraes avisou, eu mostrei aqui vídeo dele falando isso, na entrevista que ele deu à Veja, ele avisou até em determinados momentos, você vê que o Alexandre fica bravo, ele falou, quem comemorar a tentativa de golpe será preso. Mas, ô Alexandre, e quem homenageia um dos golpistas? No caso, um dos piores terroristas. Vai o quê? Pois bem, vamos ver o que vai acontecer com a Michele Bolsonaro, mas que isso é uma claríssima incitação. Eu vou falar, a pessoa que comemorar o dia 8 de janeiro vai falar, oh, nossa, dia 8 de janeiro, tá errada, tem que ser presa? Tem. Mas a pessoa que exalta um dos terroristas tá bem pior. Porque se você está exaltando o terrorista, dizendo que não morra a memória do Clériston e tudo mais, o que você está incentivando para as outras pessoas é o seguinte, olha, você quer um dia chamar a atenção do Jair, da Michele e de todos os bolsonaristas, na próxima vez que for convocado para dar um golpe de Estado, vá junto. Se acontecer alguma coisa com você, pelo menos para a eternidade no coração dos bolsonaristas, você entrará, viu? Porque ó, até a Michele faz homenagens. É isso que eles estão fazendo. Ó, faça, é bonito fazer. A gente homenageia você depois por você tentar dar golpe de Estado. Clériston era um dos piores dos mais de 1.500 terroristas presos. Só que a coisa vai piorando. Vai piorando, porque o bolsonarismo já está com uma nova. A nova do bolsonarismo é que o Bolsonaro está denunciando as ligações do governo Lula com facções criminosas e do STF com essas facções. E é por isso que o Bolsonaro está sendo perseguido. Bolsonaro chegou a utilizar aí, nos últimos dias nas redes sociais, um vídeo do presidente do PCO, aliás, o PCO aí de esquerda, né? Podemos dizer a esquerda bolsonarista, já várias vezes aí o PCO fez a linha alternativa do bolsonarismo. Aí o presidente do PCO, num vídeo tirado de contexto, mas a fala dele ali, tirada de contexto, fica perfeita para o Bolsonaro, que ele disse, não está cortada a fala não, tá? A fala ali. Ele diz que, olha, o Bolsonaro não é perseguido por tentativa de golpe, ele é perseguido, ele usa o termo perseguido, porque ele é o único que pode ganhar do Lula. Esse diz o presidente do PSOL. Com uns aliados assim, você não precisa de inimigo. Mas não precisa
de inimigo com os aliados assim. Eu lembro quando o Robinho foi condenado por estupro, e aí o PCO disseminou fake news contra a vítima do Robinho. Falou um monte, aí fez lá um artigo no site, lá no Diário da Causa Operária, defendendo o estuprador bolsominion. Olha, é só ficar quieto. Era só ficar quieto. Não vou falar, nossa, Robinho foi condenado por estupro. Fico quieto, não vou falar nada. Não, foi lá defender estuprador bolsonarista. Pois bem, aí o Bolsonaro tá agora com essa narrativa e a Michelle vai contra a narrativa do Bolsonaro, que toda e qualquer homenagem a qualquer um que tá preso ali vai ser além de uma homenagem a terrorista, vai ser ali uma contradição ao novo discurso bolsonarista, o discurso de que eram todos infiltrados. O UOL, numa das matérias em que o UOL diz aí que vai ser todo mundo preso, o UOL, no final da matéria, dá a versão dos bolsonaristas. E a versão dos bolsonaristas, eu vou ler aqui o que diz o UOL, tá? É grave. O fato do UOL colocar e não ter ali, aí você fala, nossa, tem que regular mídias sociais. Sou a favor. Agora, dar dinheiro para a imprensa, para essa imprensa bandida aí, não tem nada a ver com regulação de mídias sociais. Tinha que regular também a imprensa, viu? Olha, para ontem, para anteontem. Aliás, quem deu golpe de Estado no Brasil 2 vezes, em 64 e em 2016, e depois a continuação do golpe, que foi a prisão do Lula, foi a imprensa brasileira, viu? Não foi o Facebook que deu golpe em 2016, nem em 2018 não foi o Facebook que prendeu o Lula, foi todo o Poder Judiciário, com o atual presidente do STF, Barroso, junto com eles ali, tendo encontros com o Deltan Dallagnol, e com amplo apoio de toda a imprensa. A imprensa que agora, olha só a matéria, a matéria do UOL, e olha o que fazem os jornalistas. Aí vai lá, chegada de Gonê, a PGR deve acelerar inquéritos 8 de janeiro. Coisa que qualquer plantonista já está sabendo faz meses, o UOL descobriu ontem. Aí deputados do PT dizem que a Polícia Federal fará operações contra nomes de peso este mês. Tá. Alvos seriam financiadores, mentores e militares. Tá. A Gleisi Hoffmann também falou a mesma coisa. Tá. Um realinhamento político em Brasília coincide com a expectativa de um novo ritmo nas investigações. Tá. Aí a blindagem do Aras acabou. Tá. O Aras blindava o Bolsonaro, não tá mais blindando. Aí vai lá. Nova era, expectativa com a entrada do Gonê é um procurador sem compromisso com o Bolsonaro. Ele tomou posse dia 18 de dezembro, mas só agora, a partir de ontem, vai dar o tom de sua gestão. O grande problema é qual providência, a grande pergunta é qual providência ele dará ao relatório da CPI. A pergunta é se, na verdade, que o UOL não fez direito, é se ele vai indiciar primeiro as pessoas que foram indiciadas pela CPI, os criminosos dali, ou não. Vazou uma lista ali que tem 12 nomes dos 68 que foram indiciados pela CPMI, que seriam os primeiros ali. 11 deles são aí generais, coronéis, capitães do exército. O outro é o Bolsonaro, que é ex-capitão do exército. São esses os nomes. Tá, aí foram atribuídos crimes ao presidente e tudo mais. As investigações revelaram mais complexas e demoradas. Quem comanda a investigação é o Alexandre de Moraes e a palavra final é dele. Aí um alvo do STF afirmou ao UOL que tudo acontece no tempo do Xandão. Eu não entendi porque que o UOL foi entrevistar um alvo do STF para dar palpite na investigação. Tá. Só peixe pequeno. Falou, só peixe pequeno foram presos até agora. Aí, oposição vê narrativa da esquerda. Olha a gravidade disso aqui. Para a oposição, não há prova das acusações contra Bolsonaro. A ausência de financiadores e organizadores presos seria um reflexo disso, segundo os senadores conversaram com o UOL. Nem dá o nome, aí vai dar o nome agora, de um deles. A responsabilidade pelas invasões é do Lula, afirma o senador Magno Malta, que foi vice-presidente da CPI. Aí o UOL ainda fala que foi vice-presidente da CPI para dar uma autoridade ao Magno Malta quando ele disse que a culpa é do Lula. Olha, ele investigou, era o vice-presidente, está dizendo que a culpa é do Lula. Ele justificou que houve alerta dos serviços de inteligência e não foram tomadas providências. E na ação de G. Dias, e o UOL até escreve o G. Dias do jeito que quem é plantonista vai lembrar, que eu falo que o bolsonarismo está se referindo a ele, G. Dias. Ele não é mais o Gonçalves Dias, ele é o G. Dias. E aí o UOL ainda fala isso, não fala Gonçalves. Foi flagrado em câmeras. Ele acrescentou que o ministro responsável pela proteção do palácio estava no local na hora da invasão e nada fez. Imagens do circuito mostram o então ministro do GSI, general Gonçalves Dias, inoperante enquanto manifestantes quebravam. Aí o UOL ainda vai lá e fala, as imagens comprovam que tá falando Magno Malta, hein? Senador Espiridião Amin, outro bandido, reclamou que a CPI não apurou a omissão do governo Lula. Ele ressaltou que não foi permitido ouvir o ministro Flávio Dino para saber por que a Força Nacional não foi acionada.
Ele ainda criticou o Ministério da Justiça por não fornecer as imagens do circuito interno de segurança. Também havia mais de 200 homens na sede do Ministério da Justiça e eles não foram chamados. A Globo mostrou no documentário, eles estavam protegendo o Ministério da Justiça, que os invasores estavam tentando entrar lá também. Invadiram os 3 poderes, queriam entrar no Ministério da Justiça. A Globo até mostrou o Capelli indo lá embaixo e dando a ordem ele de terno e gravata, dando a ordem pro pessoal, ó, fecha a rua aqui, ó. Vai, avança naquele ali, ó, fecha ali. A Globo até mostrou isso, mas o UOL finge que não vê, para dar a versão dos bolsonaristas. Então tem toda uma matéria que é feita para parecer que, olha, o Gonê vai perseguir o Bolsonaro, e no final a versão dos bolsonaristas, sem nenhuma contraposição dos jornalistas do UOL. Nada, deixa lá a mentira e pronto. Quem tá falando é o vice-presidente da CPI e as câmeras mostram o que ele está dizendo. Essa é a nossa imprensa. Essa é a imprensa que, de acordo com a lei da fake news, lei que sou a favor de 99% dela, mas tem ali o jabuti, que é o que move a imprensa, que vai tirar 1 bilhão das redes sociais, acabar com quase todos os canais de esquerda, para dar pro UOL, pra Globo. A Globo vai ficar com a maior fatia aí desse 1 bilhão por ano. Se fosse para criar um órgão regulador, para alguma coisa assim, para acelerar a fiscalização nas redes sociais, ótimo, tira até 10 bilhões das redes sociais, mas para dar para esse pessoal aí, que é o que estão querendo, viu? Por isso, quando você vê a imprensa falando de regulamentação das redes sociais tão fortemente, é porque eles estão de olho na grana, que eles vão entrar muita grana fácil, para muito jornalista golpista ficar disseminando mentira. É isso que eles estão querendo, viu? E aí, no meio disso, você vê o discurso bolsonarista ali batendo cabeça, uns falando uma coisa, outros falando outra, que é o sinal seguinte: o Bolsonaro e a Michelle já não se comunicam nem via assessorias de imprensa, pelo visto. Porque o Bolsonaro falou uma coisa e a Michelle, no mesmo dia, falou uma coisa que vai completamente na direção oposta do que está tentando emplacar o Bolsonaro. E você fala, pô, estranho. Será que ela está fazendo de propósito para desmentir o Bolsonaro, mas se incriminando? Ou será que ela é tão burra assim? É uma possibilidade fortíssima. E aí é uma coisa que não anula as outras 2 opções, será que eles não estão se falando nem via assessoria de imprensa? Que eles não devem se falar assim via WhatsApp, via ligação, eu imagino, mas nem via assessoria de imprensa. Tá ruim a coisa aí no casal de fachada, viu? Peço aí sua inscrição no canal, seguiremos aqui na luta. Falou!